galera, tudo bom? Beleza? Como é que tá todo mundo? Tá todo mundo bem? Espero que todo mundo esteja bem, estejam aí tranquilos, né? Conseguindo vencer aí essa questão do distanciamento social, essa questão do coronavírus aí que está assolando a nossa sociedade. Bom, galera, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre os movimentos ocorridos na Europa, né? No século XX, começo do século XX, os movimentos de regimes totalitários. Mais especificamente, a gente vai conversar sobre o movimento nazista e o movimento fascista, né? Fascismo italiano do Benito Mussolini e o nazismo de Adolf Hitler. Movimentos importantes, tá? Muito importantes para o crescimento do totalitarismo dentro da Europa, que vai gerar, que vai ser o mecanismo da Segunda Guerra Mundial. Vai trazer para dentro da Europa essa questão da Segunda Guerra, né? Vai levar para a Europa o movimento da Segunda Guerra. Esse conteúdo ele está no nosso capítulo 3, tá certo? Capítulo 3 do nosso livro, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse movimento, beleza? Então, antes da gente começar a falar especificamente do assunto, vamos ter em mente 3 coisas, né? Primeiro, que a gente está em um momento de quarentena, nós estamos parados, mas os nossos estudos não podem parar. A gente precisa dar continuidade àquilo que a gente estava estudando durante o nosso período letivo, né? E um dos nossos estudos era sobre a guerra, né? Então é muito importante que a gente continue os nossos estudos em casa, né? Depois desse vídeo irá também uma lista de exercícios, nós vamos cumpri-la, vamos fazer exercícios do livro, serão divulgados para vocês aí junto com esse vídeo, e também alguns exercícios extras para a gente fazer em casa, tá? Será um total de 2 vídeos, mais ou menos, para cada turma, e aí a gente vai conversando, discutindo um pouquinho sobre esses assuntos. Qualquer dúvida e correção de atividades a gente vai fazer também em uma outra oportunidade, beleza? Então vamos lá. Primeiro, para que a gente consiga entender o que é esse movimento, como surgiu esse movimento nazista e fascista na Europa, a gente precisa entender o que é isso, né? Vamos lembrar aqui alguns pontos que são importantes da gente lembrar dos nossos capítulos anteriores, né? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, nós temos uma Europa arrasada, né? Principalmente porque a guerra se deu no território europeu e os países europeus ficaram arrasados financeiramente, socialmente, tiveram grandes problemas em relação a isso, principalmente a Itália, né, que saiu da guerra arrasada, e a Alemanha. A Alemanha, a gente vai lembrar um pouquinho também, que a gente viu no capítulo 1, que a Alemanha, depois do fim da guerra, assinou o chamado Tratado de Versalhes, né? E no Tratado de Versalhes foi imposto à Alemanha muitas sanções, muita coisa, ao qual a Alemanha não poderia fazer enquanto estivesse ali sob a pena do Tratado de Versalhes. Entre elas, criar um exército maior do que 100 mil homens, a sociedade, a Alemanha teve restrições econômicas em relação a outros países também, enfim, várias restrições que fez com que a Alemanha perdesse muito, né? Muito, não só o país Alemanha, mas também o povo alemão meio que teve esses graves problemas, né? E a Europa ela passa por essa crise, esses países passam por essa crise, passam por esse período difícil, né? Socialmente falando, economicamente falando, e isso vai fazer com que os alemães, italianos e os europeus em si percam mas percam muito mesmo a fé, a credibilidade nos movimentos, nos regimes democráticos, né? A gente tem ali um período em que eles vão meio que desacreditar bastante desses movimentos democráticos, né? O povo já não tem mais uma crença, né, na democracia, acha que isso pode ser não é uma coisa tão boa, né? Não poderia não ser uma coisa tão boa. Bom, então
para a gente poder entender um pouco do surgimento desse movimento, a gente tem que entender a situação da Europa, principalmente dos países como a Itália, países como a Alemanha, que ao fim da Primeira Guerra Mundial tiveram grandes problemas sociais, grandes problemas econômicos, que fez com que esses países enfrentassem uma crise muito grande, né, que levou a população desse país a ter uma certa descrença em relação aos regimes democráticos. Ora, isso é fato, é lógico, né, porque você sai de uma guerra, os países saem arrasados, a população passando necessidade, problemas sociais, o país sem ter uma perspectiva de crescimento. No caso da Alemanha, após o Tratado de Versalhes, a Alemanha teve que cumprir sanções feitas teve que assinar e cumprir as sanções feitas pelo Tratado de Versalhes, dentre elas não tem um exército com mais de 100 mil homens, restringiu bastante as relações econômicas entre a Alemanha e outros países da Europa. A Alemanha não poderia mais ter aquela grande império de conquista, né? Ela não poderia mais ser um país conquistador, como era no caso na época da Primeira Guerra Mundial, de territórios e tudo. Então a Alemanha ela perde bastante. A Itália também perde bastante com o fim da Primeira Guerra Mundial e com as sanções feitas a eles, apesar da Itália ter saído um pouquinho antes do fim da guerra, mas sofreu também problemas. Então existe aí uma série de problemas onde esses países europeus vão enfrentar, fazendo com que o povo passe a desacreditar, não mais ter esperanças na democracia e em regimes democráticos. Isso faz com que eles acreditem nisso, e sempre em momentos de crise, essas populações meio que desacreditadas de tudo, elas passam a ter a imagem de que vai surgir alguém que possa salvar a situação em que eles estão vivendo, né? E aí na Europa acontece isso. Surge nesse período os regimes totalitários, né? Nascem na Alemanha e na Itália esses regimes, tá certo? Bom, gente, então assim, para a gente entender o que é o regime fascista e como ele aconteceu, né? Quais são as suas características, a gente precisa entender como funcionam os regimes totalitários, qual a característica principal. Primeiro, o que é um regime totalitário, né? O regime totalitário é o quê? É o regime que se concentra na mão, tá, de uma pessoa, na figura de um líder, ou em um partido, onde esse partido ou esse líder, no caso do que aconteceu na Alemanha e na Itália, na figura de líderes, né, de pessoas que fundaram partidos, Mussolini, o Partido Fascista, né, e o Hitler, o nazismo, né? Isso a gente vai já falar. Mas o totalitarismo ele se caracteriza exatamente por isso, porque as pessoas, ou os governos, ou o partido, ele toma decisões próprias, ele não tem a participação do povo, né? A figura do ditador é como se fosse a figura daquele que veio para salvar, né? E pelo que a gente falou, e a gente já viu isso, a Alemanha e a Itália estavam passando por um momento em que as pessoas estavam descrentes dos regimes democráticos. Então esses regimes democráticos eles estavam meio que sem muita credibilidade, né, junto do governo, junto da população, na verdade, né? Então o que acontece? Levanta-se aí. Então esses regimes totalitários, o totalitarismo ele vai falar sobre isso, ele traz essa questão do governo ditatorial, daquele que o líder, o líder do governo, ele toma decisões próprias, ele mesmo projeta leis, ele mesmo cria sanções, seja lá o que for, todas as decisões do governo é dele, sem consultar políticos, sem consultar ninguém, ele tem essa autonomia e essa autoridade. Então o totalitarismo, o regime totalitário, ele fala sobre isso. Outra característica muito importante do regime fascista, do regime totalitário, é a questão do culto ao líder, né? Ou seja, você tem a figura de alguém que vai trazer para você a sensação de um salvador, digamos, a sensação de um Messias, aquele que vai ser a solução para os problemas,
Tá? Terceiro ponto, nacionalismo, um amor exacerbado. Esses líderes, geralmente, eles tentam incutir na pessoa aquele sentimento de nacionalismo, né? De que as pessoas têm que amar a pátria, devem morrer pela pátria, dar a vida pela pátria. E tudo isso foi sendo implantado por esses regimes. Muitas outras características que vocês podem ver na página 41 do livro de vocês, né? Ele vai citar muita coisa, tipo questão racista, né? Ser contrário ao comunismo, a violência contra as minorias, negros, judeus, ciganos, homossexuais, as classes que são chamadas minoritárias também sofrem perseguição, unipartidarismo, geralmente num regime totalitário a gente tem um partido apenas, né, que é o partido que está no governo. Então essa é outra característica dos regimes totalitários, dos regimes fascistas, tá? Censura e várias outras características que você pode ver aí na página 41 do livro de vocês, beleza? Bom, então a gente agora vai falar um pouquinho sobre o fascismo, né? Especificamente sobre o fascismo, regime italiano, do partido fascista italiano e a figura de Benito Mussolini, né? Vai aparecer aí na tela a imagem do Mussolini. Bom, vamos entender a situação da Itália. A gente já conversou um pouquinho, né, anteriormente, que os países europeus estavam no período que a gente vai chamar de período entre guerras, né, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Os países europeus, especificamente, principalmente Itália e a Alemanha, estavam passando por um problema econômico, um problema social muito grave. O povo já não tinha mais crença, né? Já não mais acreditava na democracia. Então, quando isso acontece dentro de uma sociedade, o que vai acontecer? Vai nascer ou vai aparecer, ou o povo vai clamar pela figura de um herói, do salvador da pátria. E foi isso que aconteceu na Europa, especificamente na Itália, que é o que nós vamos falar agora, né? A Itália estava passando por esse momento de crise, por esse momento de instabilidade econômica e social, e o povo estava ali ávido para que as coisas mudassem, né? Para que aparecesse esse salvador. E ele apareceu, né? Não foi tão salvador assim, mas ele apareceu. Quem? Benito Mussolini, né? Vai aparecer a imagem dele a qualquer momento no vídeo aí. Benito Mussolini, figura, um líder militar italiano que surge como um salvador. Ele se propõe a ser o salvador da pátria italiana, né? A Itália, que fazia muito pouco tempo, estava unificada, já não era uma nação, um estado-nação, né? Mais ou menos ali nos meados do século XIX, a Itália se unifica, né? Na figura do monarca Victor Emanuele II, que unifica o território italiano e aí passa a governar a Itália como um reino, né? Como uma monarquia, participa da Primeira Guerra e tudo. E a figura dele já não estava muito agradando, né? E o Mussolini, ele vai se apresentar como esse salvador da pátria, esse cara que vai trazer de volta o orgulho à nação italiana. Se junta com ele grupos paramilitares que também já é. Então a figura da monarquia italiana, ela passa, né, agora já não mais com Victor Emanuele II, mas sim com Victor Emanuele III, enfrenta esses problemas dentro da sociedade, né? E o monarca, ele estava meio que querendo, de todas as formas, se manter no poder, evitar que o povo italiano pedisse, né, a cabeça dele, pedisse a deposição dele. Então o que acontece? Ele vê nessa possibilidade do Benito Mussolini, né, o líder que estava em grande ascensão por causa do Partido Fascista. Ele cria uma possibilidade de busca de aliança e traz o Mussolini para mais perto dele, né? E aí o Mussolini, né, o líder italiano, o criador do Partido Fascista, e aí vale lembrar algumas coisas. O Partido Fascista, por quê? Porque o símbolo do partido
era o chamado faccio. O que seria o faccio? Uma espécie de facão, né? Vai ficar a imagem aqui para vocês darem uma olhada. O faccio era o símbolo do partido fascista, né? E a ideia do Mussolini era reerguer a Itália, trazer de volta a aura da Itália poderosa, da Itália imperial, né? Da Itália da época do chamado Império Romano, onde as glórias italianas, as glórias do povo romano estavam eram grandes, né? As conquistas dos imperadores. Então a ideia do Benito Mussolini é trazer de volta esse orgulho de ser italiano, esse orgulho de pertencer ao Império Romano. Então isso vai fazendo com que o Benito Mussolini vá ganhando popularidade, vá ganhando notoriedade, né? O Mussolini, que antes é uma pessoa de origem humilde, uma pessoa de origem pobre, que vai crescendo dentro da parte política. Seu pai discutia muito a questão política em casa e ele tinha muito contato, né, com esses regimes, e aí ele teve uma participação, entrou num jornal socialista, teve muita influência das ideias socialistas, mesmo que apesar de um pouquinho depois ele sai, ele rompe com isso, participa da guerra, vê a guerra como algo que traz glória, que traz avidez ao homem, né? Aquele que participa da guerra, né? Na ideia do Mussolini, é um homem vivido, é um homem sábio, né? Um homem poderoso, aquilo traz glória para ele. Então aí o Mussolini começa a, né, se sair um pouco dessa questão do socialismo e cria o Partido Fascista. E esse partido fascista, na visão do rei Emanuel III, né, Victor Emanuel III, ele vislumbra na possibilidade de uma aliança com esse partido, e essa aliança com o Benito Mussolini, a perpetuação dele no poder, no caso do rei Victor Emanuel. E o Mussolini, atentamente, espertamente, o que é que ele faz? Usa-se dessa abertura dada pelo rei Victor Emanuel para se promover a tentar trazer o povo para ele, né? E ele se utiliza muito bem disso e se utiliza também de um grupo muito importante dentro desse processo, que é os camisas negras, né? Que a foto deles, camisas negras. Esse grupo é um grupo paramilitar que ajuda, que fortalece, que dentro das ideias do fascismo ditas pelo Mussolini, passadas por ele, nessas ideias totalitárias que a gente viu anteriormente, ele consegue trazer esse grupo e organiza junto com os camisas negras a chamada Marcha de Roma, ou Marcha sobre Roma, onde o Mussolini consegue, junto com os camisas negras, reunirem várias pessoas, se aproveitando dessa fama, dessa manifestação popular, dessa figura que ele se apresentou para ser o líder do governo, né? para ser o líder, na verdade, aquele que iria levar, não o líder do governo, mas aquele que iria levar o povo à redenção, o povo italiano à redenção. Então ele faz essa manifestação de aproximadamente 570 mil pessoas entre os camisas negras e a população italiana, exigindo que Vittorio Emanuele III transforme ele no primeiro-ministro italiano. E aí, vendo essa possibilidade de ele estar no poder, o Mussolini consegue assumir, né, consegue se tornar primeiro-ministro. Ao se tornar o primeiro-ministro, né, o Victor Emanuele, vendo a pressão do povo sobre ele, acaba aceitando a ideia do que o Benito Mussolini se torne o primeiro-ministro. E ao assumir esse cargo de primeiro-ministro, Mussolini passa a implementar na Itália, claro, com muita justificativa, através daquilo que ele está fazendo, justificando seus atos como uma resposta e como uma única maneira de salvar a Itália da sua perseguição e levar novamente a Itália a ser uma grande nação como era na época do Império Romano. O que é que ele faz? Começa a perseguir seus opositores, e aí ele persegue, manda matar, torturar, perseguir, tirar aqueles que eram seus opositores do caminho e começa a fortalecer novamente o exército italiano. Então Mussolini ele traz de volta essas questões, né, que trazer novamente de volta a glória italiana, né? Uma coisa muito importante, né, também que aconteceu dentro desse processo do Mussolini é trazer uma aliança com a igreja, né?
no chamado Tratado de Latrão. E é muito importante o Tratado de Latrão. Por quê? Porque o Benito Mussolini ele traz para perto dele mais uma manifestação popular importante, que é a da igreja, né? E a igreja ela tem, através do Mussolini, eles assinam o Tratado de Latrão, né? Onde o Mussolini cede ao território, à Igreja Católica, né? O território do Vaticano, em troca de apoio ao Benito Mussolini por parte da igreja. E a igreja não queria perder seu território, acaba assinando esse tratado, né, o Tratado de Latrão. Então veja, Mussolini passa a ter um grande apoio da massa popular, né, e também o apoio da igreja. Isso faz com que ele se fortaleça mais e mais e governe a Itália com mãos de ferro, né. O Mussolini se propõe a ser aquele salvador e acaba passando essa imagem para o povo, e o povo entra na jogada. Tá? Não foi diferente também com o que aconteceu com Hitler na Alemanha, né? A gente vai lembrar um pouquinho da Alemanha agora, vamos entrar para falar um pouco da Alemanha, e a gente vê a Alemanha como uma nação também arrasada com a guerra, mas com um agravante. A Alemanha ela tinha o Tratado de Versalhes, né, que impedia a Alemanha de crescer, de se tornar uma grande potência novamente, né? E aí isso vai gerando uma insatisfação muito grande do povo, e dentro daquele contexto, assim como na Itália, na Alemanha, a descrença total pelo liberalismo, pela democracia, ela entra em vigor, ela entra ali na população, e aí a figura do líder ela também passa a ser importante, a figura do salvador. E aí é onde surge a figura de Adolf Hitler, né, o alemão. Na verdade, o Hitler não é alemão, ele é austríaco, né? Então o Hitler ele passa a ser essa figura, certo? E ele participou da Primeira Guerra Mundial pela Alemanha, então ele fazia parte do Império Austro-Húngaro, e a gente vai lembrar lá, né, da aliança do Império Austro-Húngaro com o Império Alemão, né? E o Hitler ele participa da Primeira Guerra Mundial pelo exército alemão, e aí ele vai, né, se tornar uma figura importante, não na Primeira Guerra, porque na Primeira Guerra o Hitler ele não foi uma figura tão importante, né? Ele era só um mensageiro que entregava cartas nos bunkers, né? Na verdade não nos bunkers, nas trincheiras, né? Participou da Primeira Guerra, foi um soldado e tudo, mas aí a figura do Hitler ela vai começar a crescer e a ser importante dentro dessa digamos, reconstrução dos alemães, quando eles buscam, né, a figura de um herói, a figura de um salvador, e o Hitler se propõe a isso, tá? É muito importante também que a gente saiba que o Hitler ele foi preso, passou um tempo preso, e nessa prisão, nesse tempo que ele passou preso, ele escreveu uma obra muito interessante, que é essa aqui, Mein Kampf, né, um livro onde ele mostra todas as suas ideologias e mostra todos as suas ideias para a Alemanha. E quando Hitler sai da prisão, ele passa a tentar fortalecer a ideia dele e a fortalecer ainda mais o seu pensamento. E aí, nesse caso, ele vai e funda o Partido Nazista, né? O partido que se propõe a ser o partido que vai levar a Alemanha novamente às glórias, né? Então a figura do Adolf Hitler ela se caracteriza basicamente por isso, né? Por ser esse ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, onde ele cria ideias, elabora ideias, e essas obras estão aí no Mein Kampf, né? Então ele vai tentando trazer esse movimento para a Alemanha, e aí ele consegue, através do discurso, né, do diálogo e do debate. Eu vou deixar um trechinho aqui de um discurso do Hitler, onde ele fala, né, das ideias dele para a Alemanha, para a reconstrução da Alemanha, né? Então, aquela mesma ideia lá do Mussolini, o povo estava querendo um salvador, né? E viam na figura de alguém a busca por isso. Então chega alguém com um discurso como Hitler, chega alguém com um discurso como aquele que se propõe a salvar tudo, né? Aquele que propõe devolver à Alemanha a dignidade, devolver ao povo alemão o orgulho de ser alemão. E aí entra a questão do nacionalismo, né? Hitler batia muito nessa tecla do nacionalismo, né?
Então o partido nazista é partido nacionalista, socialista alemão, né? E o socialismo não tem nada a ver, o nome socialista não tem nada a ver com o sistema, com o regime, até porque o Hitler era antissocialista, anticomunista, né, para ele. E aí quem lê aqui a obra Mein Kampf vai ver que o Hitler, ele era perseguidor dos comunistas, ele não concordava com o marxismo, né? Mas isso é uma outra história, um outro debate. Então ele vai se promovendo, né? Também se torna primeiro-ministro alemão e vai se promovendo através da propaganda e buscando, assim como o Mussolini, inclusive eles fazem aliança, buscando fortalecer essa ideia. Além do Hitler e do Mussolini, a gente tem também outras figuras importantes, né, dentro desse movimento totalitário europeu. A gente vai ter o Salazar em Portugal, fundador do salazarismo, movimento também totalitário, e o Franco, também da Espanha, né, que também tem um regime totalitário, né. No Brasil a gente tem a figura de Getúlio Vargas, que apoia, né, era aliado ao Mussolini, e nos anos 30 tem a Era Vargas, né, que também será um outro assunto. Quando a gente estiver falando sobre a Era Vargas, a gente vai tentar voltar um pouquinho e tratar sobre como funcionou esse período ditatorial do Vargas na era chamada Era Vargas, no Estado Novo, e a gente vai discutir essas parcerias dele com o Mussolini e o apoio do Brasil, né, no primeiro momento, na Segunda Guerra Mundial, à Alemanha, né? Depois o Brasil sai, muda de lado, vai pro lado dos americanos, e aí a gente vai discutir isso depois, beleza? Então, pessoal, é só para deixar aqui mais uma vez registrado, né? Isso é um pequeno vídeo, a gente vai durante esse período vamos conversando aí, tá? Quem resolva os exercícios do livro, né, do capítulo 3 do livro, qualquer dúvida, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês, tá? O Mein Kampf, do Hitler. Quem tiver a oportunidade de dar uma lida, não precisa ler ele todo, eu acredito que o primeiro capítulo você vai ter mais ou menos uma base da ideia do que o Hitler pensava. Indico também aqui esse documentário que vocês vão ver que vai aparecer aqui em algum lugar no vídeo, da Netflix, né? Que fala sobre a ascensão desses dois grupos, né, do nazifascismo na Europa. Muito interessante, um documentário de mais ou menos 1 hora. Quem puder assistir, dá uma olhadinha, tá? Aproveitem que vocês estão aqui no YouTube, deem uma procurada em algumas outras videoaulas aí para complementar o conteúdo de vocês, né? Lembrando que o que eu falei aqui é basicamente um resumo do que está no livro, então é muito importante que vocês leiam o livro, façam as atividades. Qualquer pergunta, deixem, mandem aqui nos comentários, ou mandem aí para Edilane, para algum dos meninos aí, para a gente depois, na medida possível, se for o caso, a gente fazer um vídeo de perguntas e respostas, ou de tira dúvidas, na verdade, tá? No mais, pessoal, mantenham-se em casa, não saiam só se for uma extrema necessidade, se protejam os seus, e logo logo a gente vai estar de volta na nossa escola, na nossa sala de aula, conversando, debatendo, brincando, se divertindo e buscando conhecimento, que é o mais importante, beleza? Então um abraço, fica aí o meu recado e a gente se vê depois, beleza? Forte abraço pra vocês, até a próxima, galera.